É. Oi, 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 minha gente. Hoje o dia foi meio complicado, sabe? Levei a esposa no neurologista. Esqueci de fazer o convite pra live, né? Eu tinha uma reunião com um colega de serviço, eu esqueci. Tudo pra montar essa live, tudo pra corrigir um monte de coisa dessa live. Acabei esquecendo. Bora lá. Bora lá. Fazer o que, né? Bicho doido. Esqueci completamente o que eu ia fazer. Mas eu acho que não dá nada, não. Vamos que vamos. Tô mandando aqui convite para o pessoal, porque eu esqueci de fazer o thumbzinha, né? O post para chamar o pessoal. Isto é incrível. Só eu e o Zacarias dá conta disso. Não sei se vocês lembram do Zacarias. O Zacarias do Didi. Então vamos lá. Estou mandando aqui pro pessoal chamar a galera para participar dessa live, dando continuidade sobre as doenças cardiovasculares, onde eu comecei falando na última live. Falta só mais 500 pessoas para eu chamar, aguenta aí. Então nessa live passada eu falei sobre doenças cardiovasculares, conceituei e falei das fases, né? As fases. Grande Almir, como é que você tá, meu querido? Na live anterior, se você olhar no meu IGTV, tá lá. Então eu falei um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, conceituei-as, né? Falei das fases, né? Que ocorrem, as fases básicas, segundo a Organização Mundial de Saúde, que na época, né, antes de 1900, tinha a peste, existia a fome, depois foi passando para a atenuação das pandemias, as doenças degenerativas que foram ocorrendo, e assim são fases, né? Doenças causadas pelo próprio homem, as doenças degenerativas tardias, e hoje nós estamos passando a fase da inatividade e obesidade, onde ela vai causar uma série de fatores relacionados às doenças cardiovasculares. Então eles são fatores de risco da doença cardiovascular, entendeu? E esses fatores, por incrível que pareça, eles são modificáveis. Você pode modificar esses fatores. E dentre esses fatores estão o tabagismo, ausência de atividade física, dietas ricas em sódio e gorduras. Essas são as principais fatores modificáveis que a gente consegue trazer para a gente e vai ocasionar as doenças cardiovasculares, tá? E com a falta desses, né, esses são fatores responsáveis por ser um componente significativo para o risco do infarto do miocárdio, que aconteceu comigo há um tempo atrás, por causa de alguns fatores aqui relacionados, né? Então, o pessoal do Instituto Harthel, InterHealth, meu inglês está bom, do Instituto InterHealth, uma entidade filantrópica, ela pegou a carga global, a variação na carga global dessas doenças cardiovasculares e fez alguns cálculos, né? Ela estimou a fração no que se refere os fatores de riscos individuais para doenças cardíacas coronarianas. Como que eles fizeram isso? Essa entidade realizou vários estudos, e concluiu que 80% da população urbana, né, ela possui as seguintes problemas, né, encontrou os seguintes valores que são os principais fatores de risco para a doença cardiovascular. 44% desses fatores está relacionado com os níveis de pressão alta, a hipertensão. 16% desses fatores está relacionado com excesso de peso e obesidade. 36% está relacionado com o baixo consumo de frutas e verduras. 21% é relacionado à inatividade física. 15% o tabagismo. Esse tabagismo eu vou explicar mais um pouquinho à frente, vocês vão entender. E 46% o colesterol elevado. O primeiro fator que nós vamos falar aqui é o tabagismo.
ele causa a morte mais evitável do mundo. É a causa de morte mais evitável do mundo. Porque se você parar de fumar ou de usar o tabaco, você não vai sofrer nenhum risco. Concorda comigo? Então, 1,3 bilhão de pessoas usam tabaco. 1 bilhão usa o cigarro, fuma o cigarro. E o resto utiliza o tabaco via oral ou via nasal. O cara fica mascando aqui lá, né? Coisa mais linda. Você não pega aquele pozinho e dá aquela cheirada. O uso de tabaco está associado a um maior risco de 1,4%. O uso de tabaco está associado a um maior risco de infarto do miocárdio. Tranquilo? E também a gente pode relacionar esse tabagismo, o tabagismo passivo. Os que não fumam. As pessoas que não fumam sofrem dos mesmos problemas que as pessoas que fumam. Percebe? Vou colocar meu óculos aqui que eu tô ficando cego. Velho esquecendo e ficando cego. Vou pôr até assim para ficar igual o vovô. Agora enxerguei. Então vamos lá. Diante desse fato, né? Mesmo com algumas leis antitabagistas, né, ainda é alto o número de mortes pelo tabaco. Outro fator que a gente deve, um fator modificável, presta atenção, fator modificável para a doença coronariana, doença cardiovascular, é hipertensão. A pressão elevada é um dos indicadores precoce da transição epidemiológica. Ou seja, se você controla a sua pressão, você não vai ter o risco do infarto, por exemplo. Esse aumento está ocorrendo nas populações industrializadas, certo? Essas populações industrializadas ocorre a migração. Grande Aderson, meu querido, como é que você está? Tudo em paz? Estou falando aqui um pouquinho sobre os fatores de risco da doença das doenças coronarianas, cardiovasculares, né? Fala, Guigui, tudo bem? Você acredita que eu esqueci de fazer o convite para a live? Liguei aqui e vamos embora, né? Chamei um monte de gente. Então, falando desses bom demais, Aderson, muito bom, nós precisamos combinar a nossa live, hein, cara? Então, voltando aqui, esses fatores de risco das doenças cardiovasculares são fatores modificáveis. Falei um pouquinho do tabagismo, tá? O tabagismo é a causa de morte, né? O tabagismo é a causa de morte mais evitável do mundo, certo? E também tem os tabagistas passivos, onde eles, por causa a pessoa que fuma, acaba tendo quase que nem que igual, né? O caso da pessoa que está ingerindo aqueles produtos maléficos, né? Outro fator de risco que também é modificável é a hipertensão, a pressão alta, que ele é um dos indicadores precoces de transição epidemiológica. Esse aumento ocorre na população, né? Esse aumento dessa taxa de hipertensão, esse aumento desse fator de risco ocorre por causa das populações industrializadas e na migração do ambiente rural para o urbano. 62% desses casos de hipertensão ocorre o AVC, acidente vascular cerebral, e 44% ocorrem as doenças coronarianas, cardíacas coronarianas. Embora a sociedade em geral defina, né, a hipertensão como uma pressão sistólica aumentada de 140 milímetros de mercúrio, descobriu-se que a doença cardiovascular ocorreu entre pessoas com pressão arterial sistólica inferior a 145 milímetros de mercúrio. Isso é muito doido, né? Houve um declínio em relação a esses fatores consideravelmente. A média dessa pressão alta para indivíduos que controlam a pressão arterial sistólica,
E aumentou significativamente esse fator de risco para as pessoas que não têm esse controle. Então, se a gente observar, se você controlar a sua pressão, você vai ter uma longevidade. Isso é simples, né? Mas ninguém tem. A política pública existente, ela não está bem estruturada para que a gente consiga ter mais saúde e ter menos doenças cardiovasculares. Então precisa de um papel político, precisa de um papel de nós profissionais da saúde estar conversando com a população para que ela possa ter o controle da sua pressão arterial. Outro fator de risco que é modificável, todos os fatores de risco aqui que eu estou relatando em relação às doenças cardiovasculares são fatores modificáveis. Aqui ele fala dos lipídios, ou seja, o colesterol elevado ocorre, né, ocasiona números grandes de mortes e AVC. Houve uma pequena taxa, né, para aqueles países que adotaram uma dieta pobre em gordura saturada. Então as taxas de colesterol, as taxas de morte diminuiu porque eles adotaram uma alimentação pobre em gordura saturada. Outro fator que é importante falar aqui é a relação ao diabetes. Nos últimos 30 anos, cresceu demais esse fator do diabetes. Os casos de diabetes faz a relação com a obesidade. E a mortalidade por causa da diabetes vem aumentando cada dia. E a gente sabe que por causa da gente estar inativo, há um aumento muito grande em relação a conseguir, a conquistar, se a gente pode falar que é conquistar, né? A diabetes tipo 2. Outro fator de risco que é modificável é a obesidade. Ela tem aumentado em todo o mundo e, segundo explicações, elas são complexas, mas sabe que as alterações do padrões dietéticos, alterações na atividade física, que a urbanização foi responsável para isso, faz com que as pessoas ficam obesas, né? Alimentação errada, sono, uma série de outros fatores que nós vamos relatar mais à frente, né? Outra coisa importantíssima que é modificável, fator de risco modificável, é a dieta. O ser humano possui a capacidade de conservar e armazenar a gordura como defesa contra a fome, como também uma defesa imunológica. A gordura faz parte do sistema imunológico que ajuda uma série de outros fatores. Não só ela, como outros fatores que também faz isso. Esse mecanismo, ele tornou-se desfavorável depois do surgimento de porções maiores, né, de maiores dimensões, com alimentos processados. Os alimentos processados e as bebidas adocicadas, que regularmente a população está comendo, a população está ingerindo, consumindo, faz com que essa dieta desregulada, essa dieta de produtos alimentícios, produtos que a gente rasga o saquinho, produtos que a gente abre na latinha, produtos que a gente compra na prateleira, está embalado, faz com que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Outro fator aqui que é importante ressaltar, como eu já falei anteriormente, é a inatividade física. Porque tempos atrás todo mundo sabia que o pessoal trabalhava na fábrica, trabalhava em pé, fazia movimentos repetidos. Mas mesmo assim, por eles estarem, apesar de estarem fazendo poucos exercícios, poucas atividades em relação à base agrícola, que é fisicamente exigente, e trabalhando para trabalho de base industrial e até de escritório, ocorreu essa inatividade física. Ah, mas eu saio para eu malhar todo dia de manhã. Tem dia que eu faço 1h30 até 2 horas de atividade moderada e intensa. Vocês vão perdoar pelo barulho aqui do carro aqui na rua, porque estou do lado de uma avenida movimentada e agora o pessoal está voltando para casa, né? O
Aguenta a mão aí, deixa eu passar esse carro barulhento. Então, voltando aqui, a inatividade física, né, é um dos fatores de risco que podem ser modificáveis. Ah, mas eu acordo cedo e vou fazer a minha caminhada, ou eu vou para academia, fico 1h30 lá malhando, correndo, vendo as menininhas, vendo os menininhos, conversando, batendo papo, fazendo atividade física. Oi, Eliana, tudo bem? E essa inatividade física, ela causa, é um dos fatores de risco das doenças cardiovasculares. É bom ir para academia, é bom realizar a atividade do exercício físico, exercício controlado, planejado, né? Mas e o resto do dia? Você fica fazendo o quê? Sentado atrás do computador, sentado estudando, você fica inativo, muito tempo sentado. E essa inatividade é um dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares que podem e devem ser modificados. Tudo bem até aqui? Então, Eliana, minha querida, eu estava falando um pouquinho sobre os fatores de risco das doenças cardiovasculares, onde existem os fatores. Vou até voltar aqui que eu acho importante você entender, né? São fatores modificáveis que existem, né? O tabagismo, se você parar de fumar, você não vai ter doença cardiovascular. Ou não, sim ou não, não sei, né? Outro fator também relacionado à hipertensão arterial. Para a gente controlar uma série de fatores em relação à hipertensão arterial, a gente não fica hipertenso e não vem ter futuros problemas cardiovasculares. Problemas dos lipídios, ou seja, os colesteróis elevados, né? A crescente aumento das diabetes. A obesidade, que vem junto com a diabetes. A dieta. A dieta hoje ela está muito voltada em grandes dimensões com alimentos processados e bebidas adoçadas, né? E outro fator que eu estava falando, quando você entrou, é a inatividade física. Nós estamos muito tempo sentados, esperando a vida passar, deixa a vida me passar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E diante desse fato, a gente acaba podendo ter um problema dos riscos que são modificáveis das doenças cardiovasculares. Ô, Tiagão aí, esse cara é fera. Tudo bem, Tiago? Outro fator preocupante é o impacto econômico com o aumento das doenças cardíacas coronarianas. Por quê? Os gastos utilizados pela saúde pública acabam sendo problema para gerar, né? Algo para a sociedade, onde o indivíduo hospitalizado acaba gerando uma perda na análise macroeconômica e a perda de produtividade e o crescimento econômico. Ou seja, se o cara está lá, grande Léo, tudo bem? Se o cara está lá hospitalizado porque sofreu uma doença coronariana, ele acaba impactando no sistema socioeconômico. Seria menos um para estar produzindo, né, para estar trabalhando, para estar gerando renda. Então, esse é um fator preocupante. Perdão. E a saúde pública, né, as políticas públicas de saúde devem fazer, né, não sei se é utopia ou não, mas deveriam fazer com que ações que mostram que os fatores de risco da doença coronariana cardiovascular são fatores modificáveis. Tabagismo, hipertensão, problema de colesterol, diabetes, obesidade, né? Obesidade. A dieta totalmente em porções alimentícias com alimentos processados e bebidas adoçadas. E a atividade física, as políticas públicas deveriam prevalecer, deveriam mostrar ao público que isso é modificado, isso é saudável. Isso pode ser saudável. Isso pode ser modificado e conquistar, diminuir e ter menos prejuízo, tanto para a sociedade como para o indivíduo. Tudo bem? Então, a gente observa que para ter o controle e não ter o fator de risco, né? Esse fator de risco que a gente fala das doenças
cardiovasculares, a gente tem um controle, diminuir esses fatores, né? Fazer com que a consciência do indivíduo e a prevalência das políticas públicas sejam eficazes, certo? Isso aí, Eliana, exatamente. Esse valor que é gasto, não é pouco, né, com as doenças coronarianas, deixa de atender muitas pessoas, né? Prevenir, remediar, né? Então a gente precisa prevenir, a gente precisa tomar consciência de que com a atividade física organizada, o que a gente chama de atividade física? Fiquei muito tempo sentado, vamos levantar, vamos caminhar, né? Fazer o seu exercício matinal. Mas de manhã eu não consigo, então faz exercício durante o dia. Mas durante o dia eu estou atarefado. Beleza, faz seu exercício durante a noite, mas à noite você não pode fazer um exercício muito intenso, porque vai te atrapalhar no sono. E o sono atrapalhado pode ser um dos fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, isso é muito complexo para que um ser humano, né, entenda que é tão simples e tão fácil de executar, que acaba deixando de lado, né, acaba se acomodando, né? E nós, especialistas da saúde funcional, estamos aqui para te auxiliar. E eu estou programando no dia 25 de novembro, vou abrir um treinamento exclusivo para as pessoas que vão ter a prevenção, vão entender a respeito de não ter a doença cardiovascular, né? Nós vamos montar um treinamento para que ele seja eterno, né? Um treinamento sustentável, onde nós vamos pegar vários fatores relacionados com a sua saúde, para que a gente consiga ter uma longevidade, né? Então, essa foi a minha principal ideia que eu gostaria de passar para vocês. Essa live ela é bem rapidinha, só para a gente estar inteirando do propósito que eu pus. Vou falar sobre as doenças cardiovasculares em relação a essa semana, até o lançamento do meu carrinho, tá? E gostaria de agradecer a presença de todos. E se vocês puderem rever e se achar interessante, dispara para um monte de gente, para que a gente possa conquistar e salvar muitas pessoas. Tudo bem? Agradeço a presença de todos. Alguma pergunta, alguma indagação, alguma curiosidade, algum pedido especial, estarei aqui à disposição. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!